É uma alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar desse que vai ser o terceiro workshop de um projeto que eu tenho feito parte, junto com duas colegas muito especiais, a Marilde Gacha e também a Leila Mir, que depois todos terão a oportunidade de conhecer. E esse terceiro workshop, ele tem o propósito, ele tem o tema propósito, foco e realização. A ideia é que a gente possa conversar um pouco hoje, quase que preparando as boas-vindas para 2021, que possamos conversar um pouco hoje sobre o que deve nos mover, o que nos movimenta, o que nos coloca para diante, o que faz com que a gente possa ter não apenas um sonho, mas que a gente possa ter um propósito, um objetivo realizável, que possamos ter metas e que essas metas sejam viáveis, que elas nos motivem. Todos nós temos motivação de ver o resultado, de ver aquilo que é alcançável, aquilo que a gente consegue perceber. E, evidentemente, que a identificação, a escolha de um propósito tem a ver também com isso. Tem a ver com a nossa capacidade de realizar. Tem a ver com a nossa capacidade de calcular, de pensar o futuro. Não de predizer o futuro, de achar que ele é imutável ou que é possível que alguém escreva como será esse futuro, mas da gente colocar intenção nele, a gente conseguir pensar o futuro com a responsabilidade de quem quer realizar. É importante que a gente também identifique atitudes que nos movem na direção desses nossos objetivos. É um pouco sobre essas questões que nós vamos conversar hoje, que nós vamos poder, de forma livre, aberta, bastante à vontade, bastante informal, conversar um pouco sobre essas questões que nos movem. Eu estou aqui na minha casa, já inspirado por esse ano novo que eu, e tenho certeza que falo por todos e por todas, esse ano novo que eu espero com tanta vontade que ele possa superar os desafios desse ano tão difícil que foi 2020. Eu queria, para quem não me conhece, me apresentar. Meu nome é Júlio, eu, há mais ou menos 5 anos, comecei uma trajetória de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, junto com a minha companheira de vida, que é a Ângela. E, desde então, eu assumi uma jornada que eu quero crer seja a jornada de ser discípulo, de aprender sempre, de sempre procurar ser melhor do que ontem, sempre procurar ter algo mais que nos leve para diante. E nessa jornada, nesse caminho, eu também me auto-batizei, na verdade, por uma madrinha muito querida, num curso de formação que fiz, me batizei de Pax Orba. De Pax Orba, talvez soe estranho para quem não é tão acostumado com essa dimensão, mas de Pax Orba é um Sânias. E o que eu acho curioso desse Sânias, por isso que alguns colegas, algumas pessoas que não conheciam esse aspecto da minha trajetória, talvez tenham estranhado o meu nome como Júlio Zorba, mas de Pax Orba significa aquele que no prazer descobriu a iluminação. E eu tenho muito orgulho, porque muito antes de ganhar esse Sânias, eu já era um fã incondicional
do Zorba. Aliás, quem está vendo aqui o fundo da minha sala deve ver duas paixões minhas. Uma é um quadro pequenininho que tem preto e branco, que é a cena final do filme Zorba, o Grego. Né? Então, não precisa dizer mais nada, como eu fiquei feliz com esses Sânias. Minha outra paixão são os quixotes também. Então, eu tenho aqui no meu sítio, onde eu moro com a Ângela, uma coleção de Dom Quixote. Mas eu falava do Zorba porque o Zorba ele tem uma coisa muito característica para quem conhece a história, mas mesmo no contexto que um místico indiano chamado Osho trazia, de que Zorba era a forma de você, respeitando, acolhendo, aproveitando das coisas boas que a vida oferece, como que a gente pode também seguir no caminho de um desenvolvimento, de uma expansão da nossa consciência, de um maior equilíbrio, de uma maior plenitude. Então, eu sou Júlio, mas sou nesse caminho pelo autoconhecimento, pelo meu desenvolvimento, também Zorba. Eu atuo há mais de 28 anos, próximo de completar 3 décadas, com um planejamento estratégico. Tive a oportunidade de atuar em diferentes lugares no país, tive a oportunidade de coordenar projetos fora do país também. Atuei como gestor público na cidade de São Paulo, na cidade de Guarulhos, também em Brasília, atuando no Ministério do Esporte, e decidi me dedicar, pelo menos nos últimos 12 anos, a ajudar pessoas, lideranças, gestores públicos, organismos, ONGs, prefeituras, estados, nesse que eu considero é o maior desafio, que é o desafio de agir de forma planejada. Agir de forma planejada, para mim, tem tudo a ver com o tema de hoje, porque de nada adiantaria discutir propósito ou discutir foco se esse foco e esse propósito não tivessem a missão da realização. E para realizar, eu sou dos que acha que é preciso planejar, é preciso agir de forma planejada, é preciso fazer com que cada ação nossa seja bastante pensada. Eu, como disse no início, nessa trajetória, tive a honra, o prazer, a grata satisfação de me encontrar com duas colegas, que foi Marilde Gacha e Leila Mites. E o curioso, porque nós temos histórias bastante distintas, formações distintas, trajetórias distintas, mas o curioso é que nós encontramos um ponto em comum. E daí o nome do nosso projeto, que é Integra Saberes. E o ponto comum é justamente o da integração. A ideia de que para que possamos ser plenos, para que possamos ser felizes e realizados, nós temos que procurar uma integração entre o nosso corpo, entre a nossa mente, entre as nossas emoções. Sem esse equilíbrio, sem essa integração, dificilmente a gente consegue alcançar um estado de plenitude e de realização. Tenho certeza que muitos e muitas de vocês que me ouvem poderiam enumerar pessoas que são felizes numa dimensão, mas não são na outra, pessoas que estão bem emocionalmente, mas não estão bem com o seu corpo, ou estão bem com o seu corpo, mas não se realizam, ou não conseguem encontrar um foco, um objetivo, algo que as motive na vida. Portanto, nada do que eu vá aqui trazer, nada dessa minha contribuição no tema de hoje pode prescindir dessa dimensão tão importante que é cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções e fazer com que tudo esteja integrado e em equilíbrio. Esse daqui é o tema de hoje.
propósito, foco e realização. Para a gente aquecer um pouco, eu queria convidá-los para ver um videozinho, se não me engano tem 30 segundos, mas só para a gente ir entrando no clima do nosso diálogo. Mesmo que pudéssemos parar todos os relógios do mundo, não poderíamos parar o tempo. Por mais rápido que possamos correr, jamais conseguiríamos alcançar o futuro. Não somos nós que vamos ao futuro. É ele que vem até nós. E esse futuro que tanto se fala, chega cada vez mais rápido, mudando nosso presente a todo instante. O quadro não é assustador, é inspirador. Essa é a grande provocação que fica nos tempos de hoje, com os desafios que nós temos pela frente. Eu queria começar fazendo uma reflexão em torno dessa pergunta que está na tela. O que a nossa mente é capaz de conceber? O que a sua mente pode conceber? Eu te convido a pegar uma folha de papel, as pessoas que tenham em mãos, seria bastante legal. Quem não tiver, eu convido para pensar, tá? Durante uns minutinhos, pensar sobre 3 figuras. Eu queria que vocês representassem. Quem tiver papel, caneta, lápis, desenha. Quem não tiver, fecha os olhos um pouquinho. Eu queria que vocês pensassem sobre 3 figuras. Vocês desenhem para mim, seja no papel, aqueles que tiverem, seja construindo mentalmente essa imagem. Uma cadeira, uma casa e uma criança. Vamos lá. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, gente. Estudos mostram que a imensa maioria das pessoas, quando pedidas a representar essas 3 coisas simples que eu falei, representa dessa forma que está aí. Ou com pequenas variações. Uma cadeira que parece um H, uma casinha com a chaminé, aquela clássica, né? Porta, janelinha, telhado, chaminé. E uma criança. Quem desenhasse uma menina ia pôr o vestidinho com as perninhas embaixo. Quem desenhou um menininho faz dessa forma. Quem estava com papel e caneta consegue mostrar na tela? Ó, olha lá, professora Isabela, exatamente o que eu falei. A cadeirinha parece um H. Olha aqui outra, a Cláudia Leão, a cadeirinha, a casinha. Bom, então uma amostra rápida aqui confirma esses estudos que eu trouxe para vocês. Se é verdade que a gente respondeu tão parecido, tão igual, e eu garanto para vocês, esse dado, ele é um dado científico, de que estudos mostram que a imensa maioria pensa assim, quer dizer, o que tem em comum? Por que outras pessoas pensariam as mesmas coisas, mas desse jeito? Será que é só porque elas teriam mais tempo para desenhar, ou teriam mais talento? Ou porque, de alguma forma, elas ousaram conceber algo diferente daquela zona de conforto que o nosso cérebro, que a nossa mente, que o nosso intelecto nos coloca. Veja, quando o nosso cérebro representa dessa forma, ele não está dizendo para nós que nós somos incapazes de fazer diferente. Não, ele apenas está encontrando uma zona de conforto. O mínimo gasto de energia para eu fazer o que me pediram. Foi isso que o nosso cérebro fez quando eu pedi para representar. Ele procurou o mínimo gasto para entregar aquilo que foi pedido. Então, esse é um primeiro movimento que a nossa mente sempre faz. Para que eu possa ir para esse lugar, eu tenho que, então, acreditar. Eu tenho que acreditar para eu ir para esse lugar. Eu tenho que ter uma motivação. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter um objetivo. E a grande mensagem que eu trago desse exercício muito rápido é que a gente
saiba, assimile que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Tudo. Nós estamos aqui às vésperas, quase recebendo um ano novo, e eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho a sensação que eu estou às vésperas do ano novo de 2020. Eu ainda não me dei muito conta do que foi esse ano, assim, a rapidez, a intensidade, o quanto exigiu de nós esse ano de 2020. Então, é preciso que a gente sempre pense que o nosso cérebro vai sempre tentar fazer com que estejamos no mínimo de gasto de energia, numa zona de conforto, não mexam comigo, me deixam no meu canto, e que é preciso ousar, é preciso acreditar para a gente conquistar mais. Agora, isso nos leva, às vezes, a uma constatação simplista de que, portanto, a mente não é a nossa aliada, que a mente é a nossa inimiga, que eu sou só coração, eu sou só paixão. Eu queria trazer uma visão um pouco diferenciada. Eu acho que a mente pode ser aliada, mas para que a mente seja nossa aliada, é preciso que a gente abandone um conjunto de crenças, um conjunto de verdades que nos são colocadas e que limitam a nossa ação, ou que, no mínimo, nos deixam na zona de conforto. Essa tela, eu coloquei algumas crenças limitantes. Não é possível viver do que se ama, não levo jeito para fazer isso, as coisas precisam ser perfeitas para darem certo, não sei tudo o que preciso, não tenho tempo, não consigo fazer isso, não consigo aprender tal coisa, não tenho dinheiro para nada, a culpa não é minha, que as coisas só dão errado, eu não sou bom o suficiente, é impossível me organizar, eu não mereço sucesso nem coisas boas, meus sonhos são impossíveis de serem alcançados, eu nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, eu não consigo resolver esse problema. Então, essas crenças limitantes são verdades de um estado do nosso cérebro que está, no fundo, dizendo para a gente: não gasta energia, deixa eu aqui. Se eu dormir, comer e fazer minhas necessidades vitais, já está bom demais, não mexe comigo, não. E aqui o que é preciso, evidentemente, para comandar o futuro é abandonar essas crenças. Eu queria fazer agora uma provocação com vocês. E, ao fazer essa provocação, fazer com que vocês também interajam um pouco entre si. Eu queria apenas que vocês se perguntassem, ou falassem, ou compartilhassem quais são as crenças limitantes que vocês têm ouvido, quais foram esses dizeres, essas verdades que nós ficamos ouvindo durante todo o nosso ano de 2020. E aí, gente, que me contam? Alguém queria compartilhar alguma coisinha? Eu quero, com essa dinâmica, ter conseguido mostrar que lidar com esses limites, com essa zona de conforto que o cérebro nos impõe, é uma coisa universal. É de todo mundo, sem dúvida nenhuma, teria o que dizer, o que compartilhar, né, nessas salas. E é importante, eu fiz questão de começar e de trazer esse tema, porque não tem como falar de propósito, foco e realização se, como primeira medida, eu não assumo uma disposição pessoal de dar um basta, né? Chega de desculpa, eu vou ter que lidar com a vida como ela é, eu vou ter que trabalhar com as condições objetivas que a vida me coloca, e é com base nela que eu vou realizar. Eu fico sempre pensando, quando a gente vê alguém que talvez teve uma condição financeira, uma condição material menos privilegiada, ou talvez uma condição não tão
boa quanto aquela que a gente conseguiu, e a gente olha para o lado, às vezes, e a pessoa está guardando um dinheirinho na poupança, a pessoa está conseguindo comprar sua casinha própria, a pessoa consegue, de alguma forma, ir evoluindo. E eu sempre me pergunto, uai, por que às vezes eu não consigo guardar nada? Eu tenho a impressão que para mim nunca dá, para mim nunca chega, e a gente está cheio de bons exemplos de pessoas que conseguem essa superação. E pensando sobre isso, eu diria, sem dúvida nenhuma, que um dos primeiros aspectos é deixar de lado aquelas verdades que nos limitam e fazer com que a gente possa assumir um propósito e atuar na direção desse propósito. Eu quero, com isso, trazer para vocês uma reflexão que é por que nós temos que planejar o futuro que queremos. A grande questão é se nós seremos arrastados pelo ritmo dos acontecimentos do dia a dia ou se nós sabemos aonde queremos chegar e atuamos para isso. Essa é uma reflexão muito pessoal de cada um e de cada uma que está aqui. Mas hoje, o que tem dirigido hoje a minha vida? É o ritmo dos acontecimentos ou eu sei onde eu quero chegar? Eu atuo para isso, eu acordo, eu junto a minha energia, o melhor da minha energia e coloco naquilo que eu quero realizar. Quando eu me pergunto sobre o porquê planejar, me vem à mente 3 questões. A primeira delas é porque sem planejamento eu não consigo equilibrar urgências e importâncias. O que significa dizer que por mais que eu esteja bem intencionado, por mais que eu tenha um sonho, por mais que de fato eu acredite que eu sei onde eu quero chegar, eu me arrasto apagando incêndio, matando um leão por dia, ou todas aquelas coisas que nós estamos cansados de ver do dito popular. E essas coisas nada mais revelam do que o fato de que as urgências tomam conta do nosso dia a dia. Só que é preciso lembrar que urgência é uma questão importante que não foi tratada no tempo certo. Quando eu tenho uma questão importante que não é tratada no tempo certo, ela vai virar uma questão urgente. Significa dizer que não tenha urgências verdadeiras, imprevistos? Óbvio que não. Nós estamos lidando com uma emergência, o Brasil e o mundo têm procurado dar resposta a uma emergência que foi a pandemia do coronavírus. Mas isso tem que ser a exceção. A questão aqui é saber se hoje, no meu dia a dia, na busca do meu propósito, eu estou dedicando mais tempo para as urgências ou para as importâncias. Eu te faço um convite. Aplica a regra do 80-20. Se você sente que coloca 80% do teu tempo no que é importante e 20% do teu tempo no que é urgente, beleza. Mas se for o inverso, é sinal de que a gente tem que ajustar o planejamento na busca do meu propósito, porque senão ele vai ficar pelo meio do caminho. A segunda questão é que nós vivemos um ambiente de recursos escassos. Qualquer um de nós. Não existe recurso ilimitado, ainda que houvesse, hipoteticamente, todo o recurso do mundo financeiro. Mas mesmo que eu fosse bilionário e recurso financeiro não fosse um recurso escasso, talvez fosse o recurso cognitivo, o conhecimento que eu preciso ter para chegar no meu propósito. Talvez fosse o recurso material, o recurso humano, quem vai me acompanhar na busca do meu propósito. E eu queria dizer para vocês, o recurso mais escasso é o tempo. Ainda que não houvesse escassez em nenhum dos outros recursos, o recurso mais escasso é o tempo. Eu, semana passada, num lugar onde atuo profissionalmente, que é a Prefeitura Municipal de Aracaju, conduzi com outros colegas o planejamento estratégico nos últimos 4 anos, e nós discutíamos o porquê de terem ficado cerca de 26% das nossas metas
em plena execução, portanto, não realizadas plenamente até a gestão que se encerra agora, daqui a alguns dias. E conversando com colegas secretários, o próprio prefeito Edivaldo Nogueira, que é quem liderou esse projeto bonito de Aracaju, nós comentávamos que o recurso mais escasso na condução do plano estratégico de Aracaju foi o tempo. Porque onde faltou recurso financeiro, sobrou criatividade. Onde faltou recurso cognitivo, sobrou a busca incessante por conhecimento, por aprender, por ir atrás, por buscar conhecimento de fora, por não ter medo de perguntar para quem já fez e acertou. Então, o recurso tempo é um recurso escasso. Ele, por si só, já seria motivo para a gente planejar. Né? Se nós queremos nosso propósito daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos, é preciso administrar bem o recurso tempo. E o terceiro é porque, se eu não planejo, eu não tenho como ter foco. O foco nos objetivos só pode existir se existe um planejamento que me indica o que é prioridade, que me indica quais são as ações estratégicas que eu não posso deixar de fazer para realizar o meu propósito. Algum de vocês podia dizer assim, ok, mas como é isso na prática? Como que na prática nós podemos fazer, então, com que um determinado propósito que eu tenho chegue à realização que eu almejo? Eu vou apresentar para vocês 4 passos. Não quer dizer que sejam só esses, e, obviamente, eu vou apresentá-los de forma a mais didática possível para trazer uma reflexão. O objetivo de hoje não era dar uma aula acadêmica ou aprofundar algum tema, embora nós, no Integra, estejamos à disposição para continuar esse diálogo nos nossos canais. Mas eu queria trazer de forma breve 4 passos que, na minha opinião, nos conduzem a uma ação planejada. E queria me permitir trazer para vocês um exemplo que eu imagino que a maioria que está aqui nessa sala tenha no seu smartphone, que é o Waze. O Waze, quando eu pego o Waze, porque eu quero ir para algum lugar, a primeira coisa que o Waze me entrega, o primeiro passo, o passo 1 que o Waze me entrega, e não é diferente na nossa vida, se eu quiser atuar de forma planejada, é o passo explicativo. Quando eu ligo o Waze ele já sabe o que foi do trânsito, o que é, ele sabe do presente, o que está sendo naquele momento o trânsito, e ele consegue, compreendendo a realidade, supor o que tende a ser. Então, ele consegue me dizer o que foi do trânsito, como é que está o trânsito naquele momento e o que tende a ser o trânsito. Inclusive, muitos devem conhecer uma funcionalidade do Waze que eu posso pôr que eu quero ir ao aeroporto amanhã, às 9 da manhã, e ele vai estimar quanto tempo eu vou demorar da minha casa até o aeroporto. Amanhã. Evidente que o Waze, com isso, não quer dizer que não possam acontecer imprevistos, mas ele compreende o que foi, ele tem uma capacidade de análise muito boa do que é, e com isso ele projeta o que tende a ser. Esse é o primeiro passo. Nós não podemos pressupor, na direção do nosso propósito, que eu possa prescindir de compreender a realidade objetiva em que eu atuo. Eu atuo profissionalmente, pessoalmente, na minha família, no meu relacionamento amoroso. Eu atuo objetivamente em torno de uma determinada realidade. É preciso compreender essa realidade. Aqui no passo 2, que é o passo do deve ser, eu não devo estar muito preocupado se de fato eu tenho toda a capacidade de realização ou não. Eu costumo dizer que o passo 2, normativo, é aquele momento em que eu me permito
pensar longe, eu me permito sonhar, eu me permito pensar fora da caixa, eu me permito viajar. É onde eu quero ir. Então, se a gente tivesse aqui falando de onde eu quero passar o meu carnaval, eu não estou pensando se já vou estar vacinado, eu não vou estar pensando se as fronteiras estão fechadas, eu vou dizer aqui onde eu quero passar o meu carnaval. Então, passo 2, ele é muito importante, porque ele é o primeiro fator de alinhamento. Quando eu falava antes de foco, o alinhamento, ele pressupõe a gente eleger aonde quer chegar, portanto, eleger o que deve ser. O terceiro passo é o estratégico. Vejam que o passo estratégico é o deve ser e o pode ser. Eu tenho a vontade de passar o carnaval daqui a pouco mais de 2 meses num lugar, agora pode ser que isso não seja possível. O pode ser vai levar em conta os recursos que eu tenho disponíveis, vai analisar o ambiente interno que eu tenho à minha disposição, que eu tenho à disposição do meu propósito, e vai procurar compatibilizar isso com aquele meu desejo. É muito importante compreender o passo 3, porque o melhor plano não é aquele que aparentemente é perfeito, ninguém esqueceu de nada, tudo aconteceu, tudo o que foi pensado dá conta dos meus desejos e dos meus sonhos. Não. O melhor plano, o plano que de fato pode se chamar de estratégico, é aquele que é viável. O maior objetivo de um planejamento estratégico é fazer com que tenhamos ao nosso dispor um caminho traçado e que esse caminho seja realizável, ele seja viável. E é apenas essa viabilidade que faz com que tenhamos condições de ir ao passo 4, que é o passo tático operacional, é o passo do fazer. O passo do fazer se perde se eu vou do segundo direto para o 4. Entendam, se o meu passo 1 foi explicar a realidade, foi entender o que foi, o que é, o que tende a ser, se o meu passo 2 foi definir o que deve ser, mas eu pulo para o 4, eu estou abrindo mão, justamente no passo 3, de compatibilizar, além do meu plano que diz onde eu quero chegar, de compatibilizar os recursos que eu tenho à disposição e a real capacidade que eu tenho de realizar. Muita gente se frustra, não é porque não tem a capacidade de realização. Muitas vezes as pessoas se sentem diminuídas porque dizem, não, eu não consigo realizar, comigo não dá certo, olha aí as crenças dominantes operando de novo. E o que foi, várias dessas vezes, foi tão somente não perceber que o bom plano é o plano viável, e que o plano viável é aquele que é compatível com os recursos que eu tenho disponíveis para realizá-los. Se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Portanto, saber aonde se quer ir e procurar percorrer esses 4 passos que eu enumerei anteriormente são, sem dúvida nenhuma, fator de realização. Eu vim trabalhando, vim construindo com vocês uma lógica que lá atrás começou com um convite para que a gente abandone as crenças limitantes, que a gente saia da zona de conforto, que a gente deixe as desculpas de lado. Depois eu trouxe para vocês uma ideia um pouco mais sistemática de 4 passos. E eu trouxe na brincadeira do Waze para que vocês tenham às mãos o melhor dos roteiros desse tema que eu trouxe hoje, para ninguém esquecer. Olha, eu peguei o Waze, o que o Waze está fazendo comigo?
Primeiro eu quero saber como está o trânsito. Agora eu vou digitar onde eu quero ir. Agora o Waze vai me dizer o melhor caminho. Mas olha aí, teve uma colisão. O Waze recalculou. O Waze percebeu uma colisão, ele recalculou para não me afastar do meu objetivo. O Waze não me manda de volta para casa. O Waze, não, quando vê que a rua está interrompida, ele não diz, vai para casa, esquece para onde você estava indo. Não, ele recalcula. E ele vai me dando condição, compreendendo a realidade e não se afastando do meu propósito, de que eu consiga chegar até o meu destino. Às vezes vai demorar um pouco mais, né? Quem já viu, ele fala assim, recalculando. Às vezes demora um pouco mais, às vezes acelera mais, mas o fato é que ele me conduz aos meus objetivos. O que eu queria trazer é que apenas isso também não basta. É preciso que a gente pense sobre 10 atitudes. Essas atitudes são atitudes das pessoas realizadoras ou das pessoas empreendedoras, pessoas que pensam fora da caixa, que se lançam, que se jogam, que empreendem. A primeira atitude das pessoas realizadoras é que elas não perdem o foco nos objetivos. Elas não perdem o alinhamento com o propósito o tempo inteiro, todo o tempo. Elas estão o tempo inteiro buscando o foco nos objetivos. Há quem diga que todos os caminhos levam a Roma. Então, aqui fica uma indicação para vocês. Se vocês querem ser uma pessoa realizadora, todos os caminhos levam a Roma. Escolham a Roma de vocês. Escolham o propósito de vocês. E todos os caminhos levam a Roma. Vocês recalculam, vai mais devagar, vai mais rápido, mas todos os caminhos levam a Roma. Isso é foco. Essa é a primeira atitude da pessoa realizadora. Não perder o foco. A segunda atitude da pessoa realizadora é que a pessoa realizadora, o empreendedor, ele está permanentemente em busca de oportunidades e de iniciativa. Ele não está esperando bater a porta. Ele não está esperando que alguém venha chamar. Ele busca essas oportunidades. Quantas pessoas em 2020, com a dificuldade que foi esse período de pandemia, se reinventaram? Quantas pessoas que tinham o seu negócio, ou que tinham um jeito de fazer o seu trabalho, ou que tinham até um jeito de estabelecer o seu diálogo em casa com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. Quantas pessoas viram na pandemia uma oportunidade? O ideograma chinês para a crise, para quem gosta de pesquisar um pouco sobre os ideogramas, o ideograma chinês da crise, ele tem duas coisas, perigo e oportunidade. Então, aqui, faça como os chineses. Ainda que o cenário te apresente um perigo, olha direitinho que você vai ver que tem uma oportunidade. Busca as oportunidades. Um empreendedor, uma pessoa realizadora, busca as oportunidades. A terceira atitude é da persistência e da resiliência. Não desista. É difícil mesmo, mas persista. Não é no curto prazo que as coisas acontecem. E olha, quero dizer, quem alcançar o propósito em uma semana, quem alcançar o propósito em 15 dias, talvez tenha que depois refletir sobre o próprio propósito. O propósito exige que a gente tenha uma visão de futuro. Onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde eu quero estar daqui a 20 anos? Onde eu quero chegar? Uma vez que defina isso, persista, seja resiliente, tenha o couro duro, feito mandacaru do Nordeste, que resiste à seca, mas sobrevive a isso. Então, persistência e resiliência.
A quarta atitude é que as pessoas realizadoras correm riscos calculados. Parte daquelas crenças, esses latidos com participação especial da Momô aqui do sítio. Corram riscos calculados, admitam correr riscos. Quem quer o conforto, quem quer que a gente não gaste energia, quem quer que a gente não se lance, é a crença limitante, é o nosso cérebro que quer que a gente fique quietinho no conforto do nosso porto. Mas corram riscos. A gente precisa admitir, evidentemente, que riscos calculados, aqui não se trata de negligência ou de fazer de qualquer jeito, mas de admitir que se possam correr riscos e pensar fora da caixa. A quinta atitude das pessoas realizadoras é o compromisso com a qualidade e a eficiência. Mas veja que o compromisso com a qualidade e a eficiência não é perfeccionismo. Perfeccionismo, muitas vezes, é uma crença limitante, porque diz para mim, se você não pode fazer perfeito, então não faça. Então, é preciso que a gente prime por fazer bem feito, tudo aquilo que a gente quer fazer, que seja bem feito, que a gente mostre eficiência, que tenha efetividade, que a gente dê o nosso melhor. Não significa achar que eu não me movo e não faço se não for perfeito. Portanto, não confundir essa atitude com o perfeccionismo que muitas vezes nos limita. A sexta atitude é o comprometimento. Comprometimento seu com o seu propósito e comprometimento seu com a sua equipe, com o seu time. Ninguém chega num propósito sozinho. Pode ser que seja o nosso núcleo familiar. Eu estou aqui hoje fazendo essa live com vocês, esse workshop com vocês, preparei com as minhas colegas, a Gacha e a Leila, estou contando com a ajuda da Ângela, que está aqui me ajudando no suporte. Eu estou conseguindo fazer isso porque tenho o meu comprometimento de estar aqui com vocês e porque tenho um comprometimento delas que, junto comigo, estão construindo esse conteúdo, estão construindo essa dinâmica que eu estou hoje podendo passar para vocês. Então, é preciso ter comprometimento. Às vezes, meu negócio nunca dá certo, eu nunca fui bom no esporte, os meus relacionamentos não dão certo, o meu trabalho não dá certo. É preciso que eu me pergunte se eu estou tendo um comprometimento. Eu estou tendo um comprometimento com aquilo, eu estou perseguindo, é com aquilo que eu acordo e durmo, é com aquilo que eu deposito a melhor da minha energia. Então, a pessoa realizadora é uma pessoa comprometida consigo, com seu propósito, com as coisas que decidiu fazer, com a sua equipe. A sétima questão é que a pessoa realizadora estabelece metas viáveis. Isso porque estabelecer metas inviáveis vai nos levar à não realização. É linha direta. Se eu realizo, se eu sou uma pessoa realizadora, se eu empreendo, é porque eu tive muitas vezes a humildade, a generosidade, a capacidade de estabelecer metas que eram coerentes e compatíveis com a minha capacidade. Isso não é pior, nem é melhor. E não deixem que outros venham nos dizer o que é melhor para nós. Melhor para nós é estabelecer um propósito que tenha metas realizáveis. Quem tem filhos e já teve filhos pequenos, já lidou com prepará-los para as férias, para os estudos, para a adolescência, para a juventude, sabe bem que muitas vezes a frustração vem da ideia de que é possível fazer
aquilo que eu não tenho condições de fazer. Eu tenho que pensar grande, mas estabelecer metas viáveis e realizáveis para conseguir ter sucesso. A oitava atitude é que as pessoas realizadoras planejam e monitoram. Planejam, grosso modo, seriam aqueles passos 1, 2 e 3. Monitoram, eu já estou um pouco no passo 4, que é o passo do fazer. E por que planeja e monitora? Porque as pessoas realizadoras não têm medo de errar, mas elas têm uma obstinação, que é aprender com os erros. E isso cria um ciclo virtuoso, em que eu planejo, executo, monitoro, avalio. E com base no que eu avaliei, planejo de novo, executo, monitoro, avalio. E depois, planejo, executo, monitoro, avalio. Esse ciclo virtuoso é o ciclo que nos impulsiona. É uma espiral crescente, é uma espiral que nos joga para frente. Porque a cada processo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, eu já não estou mais no mesmo lugar. Eu aprendi com os meus erros, eu tive generosidade comigo, eu aprendi e eu melhorei, eu ouvi meus parceiros, eu ouvi meus clientes, eu ouvi as pessoas que eu amo. Então, a cada ciclo virtuoso, eu já não sou mais o mesmo. É por isso que a pessoa realizadora planeja e monitora. A nona atitude que eu chamo a atenção é a gestão do tempo e a produtividade. Ora, se tempo é o recurso mais escasso, e se ele é universal, qualquer um de nós, ou qualquer uma que veio aqui até esse nosso workshop hoje, em algum grau, em alguma medida, fez uma gestão do seu tempo, porque está dedicando aqui 1 hora do seu dia para estar ouvindo, para me ouvir, para ouvir esse conteúdo, esperou o link chegar, viu, de alguma forma ficou sabendo desse workshop e se preparou para que agora a gente tivesse esse tempo de dedicação e de produtividade. Aqui talvez até valha um outro diálogo, mas eu queria fazer um parênteses super interessante. Assim, esse sim é um merchandising. Tem uma técnica chamada Pomodoro. Quem quiser depois, põe no Google. Técnica Pomodoro de gestão de tempo ou Pomodoro de gestão de tempo. Essa técnica parte do princípio, primeiro, de um dado científico, de que o nosso cérebro demora de 8 a 11 minutos para focar. Então, decidir fazer alguma coisa, eu vou demorar de 8 a 11 minutos para eu ter atenção plena, foco naquilo que eu quero realizar. Bom, se eu levo de 8 a 11 minutos para ter foco numa atividade, o que acontece quando no minuto 5 eu entro no WhatsApp? Minuto 6 eu olho o Instagram. Minuto 7 eu levanto para brincar com os cachorros. O que acontece é que quando eu voltar para a minha atividade, eu começo do zero. Alguém poderia dizer: eu faço isso há muitos anos e a coisa acontece. Eu consigo realizar. Talvez seja uma verdade, ou talvez seja uma meia-verdade, porque eu consigo realizar, mas não com a produtividade que eu poderia ter e não com a gestão otimizada do tempo que eu poderia ter. Então, eu vou gastar mais tempo e eu vou produzir menos. E o método Pomodoro, ele diz que se eu dedico 30 minutos ou 50 minutos, é isso que ele chama de Pomodoro, Pomodoro de 30 ou Pomodoro de 50. Se eu dedico 30 minutos ou 50 minutos a uma atividade, eu alcanço um índice de produtividade muito maior. Então, se eu vou ler um livro, leia o livro meia hora, ou leia o livro 50 minutos,
Se eu vou dar atenção para os meus filhos, dê 25 minutos, ou 30, ou 50 minutos. E depois intercale esses pomodoros, esses períodos de produtividade, com 5 a 10 minutos de relaxamento, de um exercício, se eu estava digitando, de andar, de olhar o WhatsApp, de responder uma mensagem, de tomar uma água, de ir ao banheiro. Fiz isso em 5, 10 minutinhos, recobro a atenção e vou produzir. Então, fecho o parênteses. Para quem não conhecia, é um método muito, muito simples, mas absolutamente eficaz de gestão do tempo e produtividade. Quem é aficionado por app, por aplicativos, pode ir na loja do Google, ou pode ir no Google Play, ou pode ir no Apple Store, que é do iPhone, que tem aplicativos de Pomodoro com campainha, com marcação, com estatística de produtividade, enfim. Fecho aqui um parênteses, mas não sem destacar a importância que tem a gestão do tempo e a produtividade. E, por fim, a 10ª atitude das pessoas realizadoras é que as pessoas realizadoras, elas procuram, definido o seu propósito, com foco nos seus objetivos, elas procuram ter relativa independência. Digo relativa porque eu não quero aqui desconsiderar que se trabalha em equipe, que se constrói o propósito em equipe. Independência aqui, não no sentido de individualismo. Veja, eu não relacionaria, ao contrário, dentre as atitudes das pessoas realizadoras, o individualismo. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de independência, nós estamos tratando de ter certeza, segurança, convicção, ter paz interior de que eu estou perseguindo os meus objetivos, eu estou buscando oportunidades, eu estou persistindo, eu tenho resiliência, eu tenho qualidade, eu tenho eficiência, eu tenho comprometimento. Porque, sabedor de que essas são as atitudes que nos movem, sabedor de que eu escolhi um propósito que é justo, que é nobre, que vai me fazer amadurecer, que vai me fazer caminhar na direção de um bem-estar para mim, para aqueles que eu amo, para o mundo que me cerca, que eu vou poder fazer o bem, que eu vou poder construir um legado. Sabedor dessas questões, procure se livrar do julgamento do outro. O outro, essa figura, esse sujeito oculto, indeterminado, o outro nos julga, porque o mundo nos julga o tempo inteiro. A nossa roupa, para as mulheres, o tamanho da saia, o tamanho do decote, se eu sou bonito, se eu fiz a barba, se eu não fiz a barba, se eu sou negro, se eu sou índio, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou homossexual, se eu sou transexual, se eu escolhi fazer A, B ou C da minha vida. Então, perseguir um propósito, ter foco nos objetivos, realizar, também significa certa independência, significa autoconfiança naquilo que nós estamos procurando perseguir. Essas são, portanto, as 10 atitudes que eu procurei trazer para vocês para esse diálogo de hoje. 10 atitudes das pessoas realizadoras. Eu queria fazer um convite. Eu vou dividi-los em grupos. Eu queria que vocês, absorvendo, refletindo sobre todo esse conteúdo que eu trouxe, que vocês elegessem uma atitude realizadora para alcançar em 2021. Dessas 10 atitudes, qual é aquela que vocês consideram mais desafiadora? Qual é aquela que vocês se comprometem a perseguir em 2021? E o convite que eu faço agora, nessa dinâmica em grupos, é que vocês elejam, compartilhem uns com os outros, umas com as outras, qual a atitude realizadora que vocês
elegem para 2021. E aí, alguém quer trazer alguma coisa do que foi essa dinâmica? É que teve uma coisa que eu e a Lilian a gente conversou bastante, que é referente ao número 7, estabelecimento de metas viáveis, que o que hoje pode não ser viável, mas também acho que pode ter a ver com consciência, com experiência, ou com aquela parte cognitiva que tu falou, que é a busca do conhecimento, né? Não se desfazer dessa vontade ou desse sonho, porque hoje parece inviável, porque eu não tenho as ferramentas, né? Mas eu posso vir a ter, né? Posso correr atrás, buscar uma forma de. E aí ela se torna uma meta viável, né? Não sei se eu pensei certo. Sim, sem dúvida. Por isso que é tão importante aquele ciclo virtuoso de permanentemente a gente compreender a realidade, o meu propósito, e ter generosidade, ter humildade para saber que hoje eu não consigo, amanhã eu consigo, e isso desafiar, né? Transformar isso em um bom desafio. Uma coisa que eu estava conversando com a Vanessa é exatamente sobre essa questão da meta. Nós estamos chegando numa época, né, uma virada de ano, onde os planos se renovam, né? A gente começa a estabelecer ter muitos sonhos para o começo do ano, ter muitos sonhos para o ano que se vem. E o grande desafio é transformar realmente esses sonhos em metas que sejam atingíveis, né? Em algo que realmente eu possa caminhar na direção dela durante esse ano para que eu possa conseguir atingir. Então, acho que um grande desafio nessa época agora é transformar esses sonhos em metas realizáveis, né? Para que a gente possa caminhar no período, e aí vem a questão do planejamento, né? Para que a gente possa caminhar de forma planejada a alcançar essas metas, esses objetivos, transformando os sonhos em metas. E uma outra coisa que nós conversamos também foi sobre a questão da administração do tempo, né? Eu até falei para ela uma coisa que eu uso bastante, que o tempo é a melhor desculpa verdadeira que eu posso utilizar para qualquer coisa, né? Porque eu posso dizer, não deu tempo, é verdade, mas é desculpa, né? E está muito ligada a essa questão do planejamento. E ótimo. Eu e a Marcileia, a gente teve uma sinergia imediata, assim. Qual é a atitude? A gente é gestão do tempo e produtividade. E aí a conversa girou em torno dessa atitude, porque a gente meio que consensuou, e ela pode me complementar aqui, que a gente dá conta das outras. E a gente muito pensando no lugar do trabalho como sujeito coletivo, a gente tem a nossa parte, né, sobre a execução das outras, mas parece que essa da gestão do tempo, ela tem uma força sobre o sujeito, né? E se você não trabalha ela, é muito difícil de você dar conta das outras, assim. Quando a gente falou a meta, o outro, no instante, assim, foi uma sinergia de imediato. Foi a minha, Júlio, foi a minha promessa para 2021, foi justamente em cima da gestão do tempo e produtividade, né? Porque a anda vira a gente está se dando conta de que perdeu tempo, né? Por ser escasso e, ao mesmo tempo, por não ver a produtividade que você almeja. E é interessante que isso me remeteu a um vídeo que fala que quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Tem um filme belíssimo, o como toda a humanidade se envolve em torno do tempo. Eu queria encerrar aqui o nosso diálogo vou colocar um pequeno vídeo, 5 minutinhos, e depois do vídeo a gente pode apenas fazer uma partilha rápida, mas eu não poderia colocar esse vídeo sem fazer um agradecimento, porque esse vídeo chegou até minha vida e eu uso muito ele por causa de 2 pessoas maravilhosas que estão aqui, que é o Genilson e a Magali, que eu conheci em Aracaju, que são empreendedores. E um dia o Genilson, eu converso muito com ele sobre empreendedores, sobre planejamento e tudo. Um dia ele me deu esse vídeo para assistir e me marcou tanto que ele é quase, eu não sei se existe vídeo de cabeceira, eu sei que existe livro. Esse daqui é o meu vídeo de cabeceira. Então, queria convidá-los para assistir esse vídeo
Meu nome é Ana Paula de Matos, eu tenho 31 anos. Eu nasci em Chapecó, eu morei lá com os meus pais até os 17 anos. Foi uma infância bem ativa, assim, né? Só que eu sempre fui gordinha, né? Fiz dietas, fiz diversas dietas. Começava a seguir a dieta e logo depois eu parava. E eu comecei a entrar numa fase, assim, bem de desespero, quando eu percebia que eu não conseguia mais fazer coisas básicas. Por exemplo, subir uma escada. Chegou um dia que eu fui, vou me pesar. E aí eu cheguei lá e quando eu subi na balança e eu vi que foi acima do 100, parece que meu coração, assim, deu um estalo, assim. Gente, 102 quilos. E aí eu comecei a ver que meu mundo poderia ser diferente daquilo ali. Os primeiros 26 quilos que eu emagreci foram só com dieta. E aí eu comecei a fazer um treinamento funcional que era na praia. Eu fazia um dia e eu ficava 3 sem andar, assim, né? Um dia eu fui pra Floripa, na casa da minha tia, e tava tendo Ironman lá. Mas eu nem sabia o que era Ironman. E aí eu olhava as pessoas passando assim e começava a me arrepiar, assim. Meu Deus do céu, cara, muito. Eu quero fazer isso daí. Eu gosto de algo que me desafie. Eu quero fazer o Ironman. Eu não queria fazer um triatlo, eu queria fazer o Ironman. Aprendi a nadar e comecei a nadar 3 vezes por semana. E comprei uma bicicleta, comecei a pedalar. Correr eu já corri, então só estruturei o treino para isso. Então tudo se transformou para que eu pudesse ter esse estilo de vida. Quando eu decidi que eu fui assistir a prova lá em Floripa e eu vi, falei, eu quero fazer isso daqui, eu coloquei um prazo de 2 anos. E aí, quando eu me inscrevi, foi um misto, assim. Foi uma coisa de um desespero, medo e aquela coisa, agora vai. Muitas vezes eu me perguntei se eu ia dar conta de fazer os treinos. Então eu tive lesão de quadril, tive lesão de joelho, tive lesão de canela. E 1 mês antes do Ironman, eu tive uma fratura por estresse na tíbia. O médico falou pra mim, acho que tu deixa o Ironman pro ano que vem. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tu não sabe o que é o Ironman pra mim. Não vai ficar pro ano que vem. E aí eu fui pro Ironman, né? E quando largou, eu fui e a minha cabeça estava tão boa, tinha tanta gente torcendo por mim lá. Eu mandei fazer umas camisetas com uma frase que eu sempre falava, que era só o que te desafia, te faz mudar. E no dia da prova, tava todo mundo lá vestindo a camiseta. Fiz a prova inteira feliz, a prova inteira sorrindo, a prova inteira bem. Nenhum momento senti dor na minha canela. Esqueci. Eu tô sonhando, isso aqui é um sonho, entendeu? E daí na chegada, cheguei assim, tinha todos os meus amigos, estavam lá me esperando, torcendo. Eu só consegui chorar, assim, de felicidade, tudo, de sentir aquilo tudo, a hora que eu vi minha mãe e a minha irmã, e eu vi elas assim, e a minha mãe me abraçou e ela falou, eu sabia que você ia conseguir. E aí eu chorei muito, assim, né? Aí chorei, todo mundo me abraçou, todo mundo gritando meu nome e tal. E eu pensei, cara, eu consegui. Eu fiz isso daqui, entendeu? Terminei. Não existe limitação para quem sabe onde quer chegar. É o que eu aprendi, assim, é sacrifício, é dolorido, tem um monte de problema, a gente aprende a cada dia, nunca é igual, nunca é mais fácil, a gente fica mais forte, entendeu? E a gente nunca pode se limitar, nunca achar que você não pode fazer alguma coisa.
Esse daqui é um filme institucional, foi feito pela Ataque Filmes. Era um comercial, na verdade, da Clínica São Lucas. Mas acho que ele é bastante significativo da mensagem final que eu queria trazer. Acho que o que te desafia te faz mudar. Olha lá o Genilson, vou dar um close nele aqui. Olha só. Com a camiseta. Só o que me desafia me faz mudar. Isso aí. E sabe, para quem não sabe, nós temos aqui entre nós um Ironman, né? O Wilson, que falou há pouco, que trouxe a sua contribuição há pouco, é um Ironman, triatleta, um grande amigo meu, está aqui prestigiando, é um Ironman. Minha mensagem finalíssima, é uma poesia, um poema que eu gosto muito, na verdade, um trecho do Jorge Bernard Shaw que diz: um barco no abrigo está seguro, mas não foi para isso que os barcos foram feitos. O que o nosso cérebro o tempo inteiro, o que a nossa mente o tempo inteiro vai tentar nos dizer é que nós temos que ficar no porto seguro, nós temos que fazer nossas necessidades vitais básicas. É quase paradoxalmente, para quem curtiu assistir Matrix, a trama do Matrix é que a gente estava gerando energia para as máquinas, né? O paradoxo é que eu acho que, guardadas as devidas proporções, a nossa mente tenta fazer isso com a gente, deixar a gente ali num casulo com o mínimo de energia que ela precisa para sobreviver. E acho que a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para perseguir sonhos, a gente foi feito para buscar o que é longe, a gente foi feito para desenhar os próprios pés na areia inexplorada, como diz uma poesia do José Régio, que chama Cântico Negro, uma belíssima poesia. E acho que é para isso que a gente existe como pessoas. Portanto, como mensagem final, eu deixaria essa, de que a gente tem que escolher um propósito, tem que focar nesse propósito e tem que, sobretudo, ter o compromisso de realizá-los. Eu queria, no entanto, assim, pedir a vocês uns minutinhos a mais, porque eu queria muito que vocês pudessem conhecer essas duas pessoas que têm me acompanhado nesse projeto que eu Integra Saberes, que é a Gácia e a Leila. A Gácia, ela, há 2 semanas, conduziu um workshop chamado Desmistificando a Meditação. Foi muito lindo, muito bonito. Ela traz toda essa questão do olhar para dentro, do estar presente, do aqui e agora. Então, foi belíssimo. E Leila, que trouxe, semana passada, um tema que é corpo em potência, a potência que pode ter o nosso corpo e o como, ao adquirir consciência corporal, a gente alavanca ainda mais a nossa energia na direção dos nossos propósitos. Então, vejam que o Integra Saberes é essa teia, essa rede, e não teria sido possível chegar até aqui, estar aqui com vocês, se não fosse a parceria com elas. Então, queria convidá-las, Gácia e Leila, para dar um oi aqui para todos e todas que nos acompanharam. Bom, gente, boa noite. Depois de ver essa explanação toda do Júlio aí, com toda a beleza, né, que ele traz, com toda a expertise aí, então não tenho muito a dizer, a não ser um convite, porque a gente continua, né? O Integra Saberes tem bastante coisa para poder compartilhar e queremos seguir juntos, né? Aí aprendendo, ensinando, enfim. E na próxima terça-feira, dia 5, a gente vai estar novamente aí, vamos estar os 3 juntos, aí trocando, batendo um papo, e vocês são nossos convidados para poder vir com a gente, para a gente construir juntos esse espaço
de autoconhecimento mesmo, né? De ir mais fundo, de aprendendo a dar o passo da vez, né? Cada dia um passo a mais e assim a gente vai construindo essa jornada. Então, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de vocês que ficaram aqui com a gente até agora. E nós vamos, inclusive, deixar para vocês disponíveis as aulas que a gente... né, esses workshops que passaram, a gente gravou e vamos disponibilizar aí, de interesse de conhecer um pouquinho sobre a meditação, ou sobre o trabalho que a Leila trouxe, podem assistir. Obrigada. Deixo com a Leila aí a palavra. Agradecendo a todos aí que participaram com a gente, forçando o convite da Gacha, né, para esse encontro terça que vem, um tema Meditar para quê? Às 8 horas da noite, a gente vai trocar um pouquinho, nós três vamos falar dessa integração, tentando integrar essas 3 dimensões, e agradecendo muito a presença aí de todos, e espero ver vocês na terça-feira. É isso, beijo. Eu queria, então, agradecer a todos e a todas, várias pessoas queridas que prestigiaram esse workshop. A Gacha chamou a atenção. Isso é um material que a gente está produzindo, é fruto de um desenvolvimento nosso de conteúdos. Então, isso tudo vai estar disponibilizado. E a interação com esse conteúdo é a melhor forma que todos vocês têm de nos ajudar. Nós fizemos uma enquete que a maioria das pessoas, a quase totalidade das pessoas que se inscreveu, preencheu. Tem dados super interessantes. A cada encontro, a gente tem procurado perceber um pouco mais de quem tem nos ajudado com esse projeto. E, embora nós não tenhamos meditado aqui hoje, porque ficou muito pressionado pelo tempo, mas eu queria fazer um convite pós-aula. Então, não precisa ser agora, nós não teríamos tempo. Mas aqueles que puderem, quem tiver CD, LP, Spotify, Deezer, eu queria fazer um convite pós-aula, que vocês dediquem alguns minutos, 5, 10 minutinhos, a colocarem uma música que deixe vocês tranquilos, que deixem vocês num estado de placenteiro, como diriam os espanhóis, de satisfação pessoal, e pensem no propósito que vocês querem para 2021. Pensem nisso. Esse é o primeiro passo. É pensar o que a gente quer, é valorizar, é colocar num lugar sagrado o que é que nós estamos nos propondo para 2021. Pensem nisso. Pensem nesse propósito como algo que vocês vão agarrar, que vocês vão cuidar, que vocês vão zelar, como se fosse a coisa mais importante que vocês têm a carregar nessa virada de ano. Se nós não vamos poder ter um ano novo com tantos abraços, se nós não vamos poder ter um ano novo com tantos familiares, que tenhamos um ano novo com um propósito renovado. Que esse seja o nosso marco, que a gente dê boas-vindas para 21, sabendo onde a gente quer chegar e atuando para isso. Então, gratidão. Gratidão, gente.